Graça e paz, meus irmãos. Está no ar mais um programa Palavra Viva. Graças a Deus, como é que vocês estão? Espero que muito bem. Temos tido um tempo muito proveitoso juntos, de aprendizado da Palavra de Deus, e creio que Deus tem muito mais para nós, segundo a sua bondade. Mande sua mensagem de pedido de oração. Eu tenho orado a Deus por todos vocês que me ouvem diariamente, e é um grande prazer tê-los comigo de segunda a sexta-feira. Meu nome é Miqueias Alves e meu WhatsApp para você fazer a sua participação é 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Minhas redes sociais são no Facebook é Miqueias Alves, no Instagram é @Miqueias Alves de Souza Cruz e no meu canal de YouTube é Miqueias Alves. Eu também sou membro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Belém. Nossa congregação fica situada na Avenida Abel Correia Guimarães, 1332, Vila Rica, Pindamonhangaba, São Paulo. Para quem é de Pinda, é na Rua do Senai. Nossos cultos têm acontecido todos os domingos, terças e quintas. Domingo temos 2 horários, às 9 horas da manhã, nosso CBD, e às 18h30, o nosso culto público ao Senhor. E às terças e quintas, a partir das 19 horas. E todos vocês são os meus convidados. Vá lá adorar ao Senhor, ouvir a palavra de Deus. Eu creio que Deus tem algo a tratar comigo e com você também. Ó Pai, obrigado por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede. Abençoa cada ouvinte nessa noite. Confiamos em Ti de todo o nosso coração, pois sabemos que Tu és o único que pode agir em nosso favor por Sua graça e misericórdia. Que assim seja nessa noite mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Eu quero agradecer aqui também os nossos patrocinadores que têm muito nos ajudado. E você que me ouve e deseja ajudar a patrocinar esse programa de rádio, anunciando a sua empresa ou nos dando uma oferta voluntária, entre em contato comigo pelo contato 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Quero agradecer aqui o Pinda Baterias, situado na Avenida Doutor Fonte Júnior, 1149, Maria Áurea, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone é 12 3648 8135 ou 12 99191 3026. Bateria somente para carros a partir de R$ 150 com troca em até 3 vezes sem juros. Tratar com Neide Ramos ou Cláudio Bueno, nossos amigos e irmãos em Cristo. Como também quero agradecer a Marcearia Betel, situado na Rua Bulgária, 355, Pazim, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone é 12 98896 3701. E atenção lancheiros, produzimos o melhor pão de hambúrguer da cidade. Tratar com Wesley, meu amigo em Cristo. Quero agradecer também a Serralheria Venâncio. Telefone é 12 98222 2300. Tratar com Cláudio Venâncio para confecção de portão basculante, grade, portão de correr, cobertura de policarbonato e toldos. Quero agradecer também a Dona Maria Bolos e Salgados, situado na Avenida CTI 205, Bonfim, Taubaté, São Paulo. Telefone é 12 3624 2875 ou 12 992 30 53 87. O Facebook é Dona Maria Bolos e Salgados, o Instagram é @Dona Maria Bolos e Salgados. O horário de funcionamento da loja física é de segunda a sábado, das 7 às 19 horas e domingo, das 11 às 14 horas, exceto datas comemorativas.
Lá eles possuem bolos decorados, bolos secos, bolos fitness, salgados fritos e assados, doces tradicionais e personalizados e bolos temáticos com pasta americana. Quero agradecer também a Giliari Engenharia, situado na Galeria Barão Box 14, centro de Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98105 4725. Tratar com Eliel Ferreira, nosso amigo em Cristo, para a aprovação de projetos, desmembramento e unificação de lote. Hoje eu quero meditar com vocês na mensagem, na primeira parte da mensagem, que tem por título 4 lições sobre o Deus que se revela. 4 lições sobre o Deus que se revela. E essa mensagem está embasada em Números, capítulo de número 1 e versículo de número 1. Números, capítulo de número 1 e versículo de número 1, que diz assim: Falou mais o Senhor a Moisés, no deserto do Sinai, na tenda da congregação, no primeiro dia do segundo mês, no segundo ano da sua saída da terra do Egito, dizendo. Eu vou ler novamente para você gravar a mensagem desse versículo. Não é um versículo muito conhecido, então nós precisamos entender o que está acontecendo nele. Números, capítulo 1, verso 1. Falou mais o Senhor a Moisés, no deserto do Sinai, na tenda da congregação, no primeiro dia do segundo mês, no segundo ano da sua saída da terra do Egito, dizendo. A primeira lição que nós temos que aprender à luz desse texto é que Deus se revela aos seus. Deus se revela aos seus. O texto começa dizendo as seguintes palavras: Falou mais o Senhor a Moisés. Essa é a frase. Só no livro de Números. Escute isso. Só no livro de Números. Essa frase se repete 80 vezes. Falou mais o Senhor a Moisés. E embora muito repetida, não só no livro de Números, mas como também nos demais livros escritos por Moisés, as implicações são gigantescas. Cada vez que Moisés registrava essa frase inicial em seus livros, ele estava informando aos seus leitores quantas vezes Deus estava revelando algo novo a ele. Essa frase tinha muitas aplicações para a vida de Moisés, bem como para toda a nação de Israel, sendo que ele era o líder político e religioso sobre todo o povo de Israel. Ao lermos essa frase, pensamos em muitas coisas sobre Deus, muitas coisas sobre Moisés, muitas coisas sobre a nação de Israel e, obviamente, muitas coisas sobre as nossas vidas nos dias atuais. Algumas considerações, então, devem ser feitas à luz dessa frase. Letra A. Deus se auto-revelou. Deus se auto-revelou. Certo autor diz que o conhecimento de Deus só é possível em virtude da auto-revelação de Deus. Quando voltamos ao livro de Gênesis, capítulo de número 1, encontramos por 8 vezes o texto dizendo: E disse Deus, e disse Deus,
E disse Deus, ou seja, nosso Deus, o Deus das Escrituras, o Criador e mantenedor de todo o universo, se fez conhecer. Primeiro, por sua criação, e segundo, por sua palavra escrita. Existem duas maneiras de se conhecer a Deus, pelo menos. Número 1, Salmo 19, versículo 1 diz: os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Número 2, 1 Pedro, capítulo de número 1, e versículo de número 19 a 21. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça, e a estrela da alva apareça em vosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Deus então escreveu 2 livros, a natureza e as Escrituras. Quando olhamos para a natureza, podemos ter a certeza de que alguém a criou. Mas quando olhamos para as Escrituras, nós somos informados de quem as criou. Quando olhamos para a criação, nós chegamos à conclusão da existência de uma deidade. Mas quando olhamos para as Escrituras, concluímos de que deidade se trata. Nós não cremos em um Deus criador. Nós cremos no Deus criador revelado nas Escrituras. Cremos no Deus que quis se revelar por meio das Escrituras sagradas. O Deus que se revelou em Abraão e depois a todos os seus descendentes. Isso é preciso esclarecer, porque no contexto de mundo em que vivemos, as pessoas até acreditam na existência de um Deus, mas não do Deus que realmente se revelou nas Escrituras sagradas. Letra B. Deus se auto-revelou a um povo. Aqui Moisés era um indivíduo, mas ele pertencia a uma descendência muito mais ampla do que ele próprio. Moisés aqui representava todos os israelitas e ligados à promessa de Deus feita a Abraão, a todas as famílias do quê? Da terra. Deus, ao se auto-revelar, estava preocupado em comunicar os seus atributos e planos a toda a sua criação. Falou mais o Senhor a Moisés. Moisés era aqui um homem privilegiado em seu tempo, porque ele servia como um mediador, um porta-voz das palavras de Deus para sua nação. Antes de a mensagem chegar ao conhecimento do povo, tinha que passar por Moisés, que era o profeta de Deus naquele momento da história, a nação de Israel. Hoje já é diferente para nós, por exemplo. Hoje nós podemos abrir a nossa Bíblia, ler a palavra de Deus revelada e sermos edificados pela pessoa do Espírito Santo que habita em nós. No tempo de Moisés não era assim. Primeiro, porque o Espírito Santo não havia sido derramado sobre toda a carne ainda, mas apenas sobre alguns poucos homens e mulheres de Deus que Deus usava para comunicar a sua vontade. Segundo, porque o cânon das Escrituras ainda estava aberto.
E Deus estava se auto-revelando de maneira progressiva na história de seu povo. Hoje o cânon das Escrituras está fechado. O que Deus queria revelar a nós sobre si mesmo, Ele já revelou. Não existem novas revelações a parte daquilo que já foi revelado em sua palavra. Por isso é instruído nas Escrituras que se examinem as profecias, conforme o quê? A principal profecia já revelada, a palavra de Deus. Não pode haver contradição a respeito da palavra revelada de Deus do profeta que ministra hoje em dia. Porque do contrário ele é um falso profeta. Por quê? Porque o cânon das Escrituras está fechado. O que nós precisamos aplicar dessa verdade bíblica a nós é que Deus continua falando com o seu povo. Deus não queria só falar com Moisés. Deus queria falar com Moisés a fim de falar através de Moisés a muito mais pessoas. Hoje, não só se ouve a voz de Deus, ou seja, hoje só não se ouve a voz de Deus quem não quer. Deus tem falado com o mundo de diversas maneiras e ainda assim existem pessoas que dizem que não têm ouvido a voz de Deus. Como eu ouço a voz de Deus? É verdade que Deus pode falar conosco de diversas maneiras, como por exemplo, sonhos, visões, revelações e por aí vai. Mas sempre Ele vai falar conosco mediante a sua santa palavra, a Bíblia Sagrada. O que significa que nós temos que buscá-lo em sua palavra revelada. Ouvir pregadores fiéis a Deus e a sua palavra. Ouvir músicas que são centradas na palavra de Deus e tantas coisas mais. Não tem como se dizer que se tem ouvido a voz de Deus sem haver base bíblica para isso. Deus se revelou e se revelou em sua palavra. A segunda lição que nós precisamos aprender a partir desse texto é que Deus se revela em contextos difíceis. Deus se revela em contextos difíceis. O texto continua e diz: falou mais o Senhor a Moisés no deserto do Sinai. Israel saiu do Egito no mês de Abibe, ou Nissan, partindo de Ramsés até Sucote, com 600.000 homens, fora mulheres e crianças. De Sucote regressaram para Etã, que é Pi-Hairote, a leste de Baal-Zephon, e acamparam em Migdol. Depois que atravessaram o Mar Vermelho para o deserto de Sur, caminharam por 3 dias à procura de água doce. Ou seja, saíram do deserto de Sur e foram para o de Mara, onde Deus transformou as águas amargas em águas doces. De Mara se dirigiram para o deserto de Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras. E é por lá que acamparam por muitos dias. Entre o Egito até a saída do povo do deserto de Elim passaram-se aproximadamente 45 dias, 1 mês e meio. Saindo do deserto de Elim foram para o deserto de Sim e depois para o de Refidim. E é lá que pela primeira vez Moisés fez menção de Josué para que liderasse a peleja contra os amalequitas. De Refidim o povo vai para o deserto do Sinai, lugar que Deus havia dito a Moisés que conduziria o povo para realizar a aliança da lei. Israel ficou 1 ano e 11 meses no deserto do Sinai, até que Deus pediu a Moisés que preparasse o povo para então conquistar a terra de Canaã, levando esse povo para o deserto de Cades Barneia.
A questão aqui então é o seguinte: Moisés e toda a nação de Israel estava no deserto do Sinai já há 1 ano e 11 meses. Exatamente nesse versículo de Números. E o deserto iria acabar em breve, caso eles não tivessem duvidado do que Deus iria fazer por eles na conquista da terra de Canaã. Em Números, capítulo 13 e capítulo 14, nos é relatado que somente Josué e Caleb, dos 12 espias que foram enviados a Canaã, creram que era aquele o tempo de tomar posse da terra dada a eles por herança. O deserto do Sinai tinha sido o lugar que primariamente Deus havia se encontrado com Moisés. E em seu chamado para liderar o povo de Israel. E também foi o lugar que Deus deixou como evidência do cumprimento de suas palavras a Moisés, realizando ali a sua aliança da lei com o seu povo. O deserto do Sinai foi o lugar que Deus escolheu para se revelar ao seu povo de uma maneira que em nenhum outro lugar ele se revelou novamente. Era um lugar árido, de passagem, de tempo de providência divina sobre o seu povo, mas foi ali que Deus quis se revelar. Se tem um lugar que Deus mais se revela a nós, é quando estamos em lugares difíceis. O deserto pode ser ruim para muitas coisas, mas é bom para se conhecer mais de Deus. O deserto que estamos passando nesses dias é essa pandemia. E é em meio a essa pandemia que Deus quer se revelar a nós. É nesse deserto sanitário, econômico e político que Deus quer se revelar a nós, como nunca antes Ele se revelou. Eu posso dizer de mim mesmo sobre o quanto tenho aprendido de Deus nesses dias. No ano passado, dia 31 de janeiro, ainda mal era falado de Covid-19, Deus falou comigo sobre o que iria acontecer comigo dali para frente. E desde o ano passado eu tenho vivido de milagres. Tenho tido a oportunidade de pregar como nunca eu preguei em outros tempos. Preguei mais quando as igrejas estavam fechadas do que quando as igrejas estavam abertas. Tenho sido bancado por pessoas que acreditam em meu ministério e só por isso vocês podem me escutar de onde vocês se encontram. Por quê? Porque Deus se revela em contextos difíceis. Confie em Deus. Porque Ele quer se revelar a você em meio a tudo isso que você está passando. Como nunca antes Ele se revelou. É esse o tempo que Deus tem usado para se revelar a muitas pessoas. Às vezes nós não entendemos o porquê de estarmos passando o que estamos passando. Mas essa talvez seja a oportunidade de nós nos aproximarmos mais de Deus e compreender a grandeza, a beleza, o poder, a autoridade do Deus a quem nós servimos. Essa é a primeira parte dessa mensagem. E que essas duas primeiras lições fiquem cravadas no nosso coração. Deus se auto-revela àqueles que Ele tem o quê? Compromisso, intimidade. Deus, Ele se revela a nós. E se revela aonde? Em lugares, em contextos difíceis. Então vamos aproveitar as oportunidades que Ele está nos dando para aprender mais dEle. Senhor meu Deus, eu quero dar graças a Ti por essa palavra. E por esse que está ouvindo essa palavra. Que ele possa aplicar essas duas importantes lições à sua vida. E em nome de Jesus, amém. Deus abençoe vocês e até amanhã.